Domênica tenta atirar com um rifle contra alguns alvos. Domênica se frustra ao errar a mira. Domênica torna a disparar, errando mais uma vez o alvo. De repente, Rosinha surge assustada com alguns galhos em mãos, pedindo que Domênica não atire nela. Domênica se assusta e pergunta se machucou Rosinha. Domênica pede desculpas a Rosinha, e nesse momento, Luiz Fernando surge a cavalo. Luiz Fernando pede que Domênica não atire em Rosinha. Domênica se explica, afirmando que não tinha intenção de atirar em Rosinha. Assustada, Rosinha diz que apenas estava procurando lenha para o fogão de sua casa. Luiz Fernando se oferece para acompanhar Rosinha, mas a garota se mantém assustada. Rosinha diz que mora perto da fazenda, e em seguida, sai correndo. Domênica segue se desculpando com Rosinha. Luiz Fernando repreende Domênica por estar atirando em um lugar aberto. Domênica se defende ao dizer que estava treinando em um lugar onde não deveria ter gente. Luiz Fernando se enfurece e pede que Domênica aprenda a atirar primeiro antes de querer treinar. Luiz Fernando agarra Domênica por trás e, em seguida, posiciona sua mão corretamente sobre o rifle. Luiz Fernando ajuda Domênica a atirar contra os alvos. Domênica fica impressionada ao receber a ajuda de Luiz Fernando para aprender a atirar. Domênica se mostra reativa e diz que não agradecerá a Luiz Fernando pela ajuda. Luiz Fernando diz que só se sente grato por ter ajudado a salvar Rosinha, insinuando que Domênica poderia tê-la matado. Domênica se explica mais uma vez, mas Luiz Fernando repreende a fazendeira por querer brincar com armas. Domênica se irrita e diz que está com vontade de atirar em Luiz Fernando. Luiz Fernando ameaça Domênica, caso ela resolva atirar nele. Luiz Fernando dá as costas e, em seguida, monta em seu cavalo. Domênica se mostra balançada após um momento de proximidade com Luiz Fernando. Nieves aborda Domênica e questiona o que aconteceu com a patroa, que se porta de maneira agitada com uma arma na mão. Domênica comenta com Nieves sobre Rosinha e, em seguida, pergunta onde a menina vive. Nieves comenta que a família de Rosinha vive perto da plantação de milho na lagoa. Domênica decide ir visitar Rosinha, mas antes, Nieves revela à patroa que Genaro tomou posse de alguns papéis que estavam no quarto dos pais da patroa. Domênica fica chocada, e Nieves questiona se a patroa deseja ter os papéis de volta. Domênica pede que Nieves lhe traga os papéis dos quais está falando. No orfanato, Lupita pergunta a Ernesto quando ela e os órfãos voltarão a ver Domênica. Ernesto diz não saber, alegando que a moça foi viajar sem data para retorno. Lupita pede que Ernesto entregue uma carta sua para Domênica. Bartolo e sua família arrumam suas coisas para deixar as terras de Domênica. Rosinha questiona onde a família viverá, e Tomásia promete à filha que Deus os ajudará a procurar um novo lar. Rosinha demonstra preocupação sobre onde irão dormir. Domênica entrega a boneca para Rosinha, e Luiz Fernando diz que a fazendeira não deveria chegar ao extremo. Luiz Fernando diz que todos os objetos queimados tinham muito valor para os pais de Rosinha. Domênica diz que não tinha intenções de queimar os pertences da família de Bartolo, e Luiz Fernando questiona por que a fazendeira o fez. Domênica tenta se explicar, mas Luiz Fernando pede que a fazendeira não se desgaste, já que seus atos falam mais do que palavras. Luiz Fernando diz que há uma grande diferença entre brigar por terras e machucar quem não merece. Domênica chora com o desprezo de Luiz Fernando, que por sua vez se retira na companhia de Rosinha. Na mansão, Chiara arruma suas malas. No mesmo momento, uma das empregadas anuncia para Chiara a visita de Silvia. Chiara pede que a empregada autorize a entrada de Silvia. Pilar surge e questiona se Chiara não está arrumando muitas malas para Domênica, já que a intenção é trazê-la de volta para a cidade. Chiara diz que quer ver sua prima linda. Silvia adentra o quarto de Chiara e cumprimenta Pilar. Pilar pede que Silvia ajude Chiara a reconsiderar sua ideia de preparar muitas roupas para Domênica. Silvia questiona se todas as malas arrumadas por Chiara farão parte da venda que elas irão organizar. Chiara revela que todas as malas serão levadas para a fazenda de Domênica. Silvia pergunta o que pode fazer para ajudar a vida de Chiara a ser menos miserável. Chiara lamenta por estar indo para um lugar sem internet, como a fazenda de Domênica. Chiara pede que Silvia procure por Max durante o tempo em que estiver na fazenda de Domênica. Genaro pede que Domênica não se sinta mal pelo incêndio na antiga casa de Bartolo, alegando que ele e sua família mereciam tal ato. Genaro diz que Domênica não deveria se compadecer pelos pais de Rosinha, já que eles são pessoas que podem cravar uma faca nas costas da fazendeira. Domênica jura que não permitirá abusos em sua fazenda, da mesma forma que também não permitirá injustiças. Genaro diz que Domênica e ele são muito parecidos em caráter. Domênica ordena que Genaro apague o incêndio e que limpe a casa. Mercedes caminha pelos arredores da lagoa que cerca a fazenda Espelho de Lua.
Mercedes se emociona ao recordar o passado na fazenda. Em suas lembranças, Mercedes se recorda de quando flagrou Eugênio aos beijos com uma das empregadas da fazenda. Abalada pelas lembranças, Mercedes cai em um pântano de areia movediça. Mercedes se desespera e grita por ajuda. Pedro surge e estende sua mão para Mercedes com o intuito de salvá-la. Pedro orienta Mercedes a mudar de posição para sair do pântano. Mercedes confessa seu medo de afundar cada vez mais, mas Pedro pede que a fazendeira confie nele. Rosinha e seus familiares se surpreendem com a beleza da casa onde vive Luiz Fernando. Luiz Fernando chama Prudêncio, a quem pede que instale a família de Bartolo em uma das casas nos arredores da fazenda. Prudêncio questiona o que aconteceu para que a família deixasse a abandonada. Bartolo revela que sua família foi expulsa das terras de Domênica Monteiro, mas que acabaram sendo salvos por Luiz Fernando. Prudêncio demonstra sua alegria pela chegada da família de Bartolo a Espelho de Lua, afirmando para Luiz Fernando que a família é bastante trabalhadora. Tomásia diz que se sente mais feliz em não precisar aguentar mais os maus tratos de Genaro, além de sentir que tudo irá piorar com a chegada de Domênica. Luiz Fernando pede que Bartolo e sua família se instale, prometendo que levará comida para eles em breve. Rosinha chama Luiz Fernando e o presenteia com uma muda de planta. Luiz Fernando agradece ao presente da menina, prometendo que plantará a muda em um local especial. Rosinha se entristece, alegando que suas demais plantas ficaram em abandonada quando foram embora. Rosinha agradece a Luiz Fernando por ter abrigado sua família em Espelho da Lua. Ainda abalada, Mercedes comenta com Pedro que poderia ter se afogado no pântano. Pedro concorda, afirmando que as águas do pântano são traiçoeiras. Pedro tenta acalmar Mercedes, afirmando que ela está fora de perigo. Mercedes agradece a Pedro por ter salvado sua vida. Pedro se apresenta para Mercedes, que se oferece para levar a fazendeira para sua casa. Mercedes agradece, mas diz que não quer incomodar mais o rapaz. Pedro insiste em ajudar Mercedes, afirmando que não a deixará em paz. Mercedes se apresenta para Pedro e conta ao rapaz que vive em Espelho da Lua. Pedro insiste mais uma vez para acompanhar Mercedes até sua casa. Domênica retorna para a abandonada e é abordada por Nieves, que pergunta se a patroa conseguiu ver Rosinha. Domênica comenta com Nieves que a visita para a menina foi péssima e, em seguida, pergunta se a empregada conhece Bartolo. Nieves confirma. E logo, Domênica pergunta se o que Genaro contou sobre o caráter abusivo do arrendatário é verdade. Nieves discorda, comentando que Bartolo é um pai de família. Domênica diz que teve a impressão de que Bartolo é um frouxo e um desinteressado. Domênica diz lamentar por Rosinha ter um pai como Bartolo e que ordenou que Genaro o expulsasse da fazenda sem saber que ele era pai da menina. Domênica comenta com Nieves que Luiz Fernando não a quis escutar sobre sua versão da história. Nieves pergunta quem é Luiz Fernando e Domênica revela à empregada que o rapaz se trata de seu vizinho, a quem considera um incômodo. Domênica jura a Nieves que irá enfrentar Luiz Fernando de perto. Nieves deixa Domênica sozinha. Sentado à beira da escada da casa, Luiz Fernando encara a aliança de Paula. De repente, Luiz Fernando se surpreende ao ver Mercedes chegar amparada por Pedro. Luiz Fernando se aproxima e questiona o que aconteceu com Mercedes. Mercedes conta a Luiz Fernando que se distraiu e que acabou caindo em um pântano. Mercedes conta para Luiz Fernando que Pedro a salvou do pântano. E no mesmo momento, Prudêncio surge chocado ao ouvir a revelação. Luiz Fernando agradece a Pedro por ter salvado Mercedes. Pedro e Luiz Fernando se apresentam um para o outro. Luiz Fernando pede que Mercedes suba para tomar um banho, e ela, por sua vez, convida Pedro para almoçar com sua família. Prudêncio surge e questiona o que aconteceu com Mercedes. Luiz Fernando conta para Prudêncio que Pedro salvou Mercedes em um pântano. Pedro estranha a reação de Prudêncio e questiona o que há de errado. Prudêncio diz que o acontecimento é irônico, mas ao perceber que está dando detalhes em excesso, desconversa sobre o assunto. Luiz Fernando agradece novamente a Pedro por ter salvado Mercedes. Nieves comenta com Genaro sobre a conversa que teve com Domênica sobre Bartolo, alegando que nada do que o tio contou para a patroa é verdade. Genaro questiona se Nieves o desmentiu para Domênica, mas a moça afirma que mais uma vez encobriu as histórias do tio. Genaro exige que Nieves não lhe desminta para Domênica, e em seguida pede que a sobrinha averigue sobre o status amoroso da patroa. Nieves questiona as intenções de Genaro, que diz que quer utilizar a condição amorosa de Domênica para mandar lá de volta para a cidade. Nieves concorda, e nesse momento, Roque entra na casa do capataz. Genaro conta para Roque que Domênica lhe pediu desculpas por ter queimado seus pertences. Roque estranha o encantamento de Genaro por Domênica, alegando que o amigo está criando ilusões com a patroa. Roque alega que Domênica nunca olharia para Genaro com interesse amoroso,
mas o capataz afirma que irá domar a patroa. Genaro promete que irá suavizar Domênica. Genaro revela que Domênica quer tomar conhecimento da produção e dos detalhes da fazenda, mas afirma também que não irá contar seus segredos sobre como fez para reerguer a propriedade. Roque diz que os próximos pagamentos serão destinados a Domênica e não a Genaro. Genaro promete a Roque que irá se tornar seu patrão, insinuando que irá conseguir se relacionar com Domênica. Pedro conta para Luiz Fernando que não conhece nenhuma cidade fora do povoado. Luiz Fernando pergunta para Pedro se seus pais sempre viveram no povoado, e o rapaz conta ao fazendeiro que foi abandonado em meio às plantações de tomate quando era um recém-nascido. Luiz Fernando diz que muitas pessoas dariam tudo para ter filhos, e Pedro diz que, por outro lado, outras pessoas fazem de tudo para se desfazer de seus filhos. Pedro pergunta se Luiz Fernando tem filhos, e o rapaz revela que está esperando um bebê. Mercedes surge e convida Luiz Fernando e Pedro para almoçar. Mercedes diz a Pedro que o rapaz será seu convidado de honra para o almoço. Pedro se alega, revelando que nunca almoçou à mesa com outras pessoas. Roque diz que acha Domênica uma mulher difícil, mas que caso Genaro esteja empenhado, poderá conseguir se tornar patrão da fazenda. Roque pede que Genaro não se esqueça dele, caso venha conquistar Domênica. Genaro promete a Roque que seguirá lhe dando privilégios e pagamentos extras, caso venha se casar com Domênica. Roque lamenta com Genaro ter sido esquecido por sua esposa e por sua filha. Genaro incentiva Roque a recuperar sua esposa e sua filha, mas o peão alega que elas fugiram justamente por conta das agressões que praticava contra elas. Roque demonstra arrependimento por seus atos agressivos, mas logo ressalta que o melhor é que sua esposa e sua filha estejam bem e longe dele. Em A Abandonada, Genaro repreende os empregados por passarem tempo demais estendendo suas roupas. Genaro aborda Pedro e questiona onde o rapaz esteve o dia todo. Pedro comenta que esteve trabalhando e alfineta Genaro, referindo-se ao incêndio que ele provocou na casa de Bartô. Genaro questiona se Pedro está ciente que ele cumpriu ordens de Domênica. Pedro insinua que Genaro e Domênica são iguais. Genaro concorda e diz que está criando uma boa relação com Domênica. Pedro afirma que Bartolo e sua família saíram ganhando ao deixar a fazenda de Domênica, já que estão vivendo e trabalhando nas terras de Luiz Fernando. Genaro se surpreende com a informação dada por Pedro e, no mesmo momento, Domênica surge, questionando se o rapaz cumpriu as ordens que lhe foram dadas. Domênica libera Pedro para descansar. Domênica questiona Genaro se ele sabe para onde Bartolo e sua família foram. Genaro revela que Bartolo e sua família foram viver na fazenda de Luiz Fernando, insinuando que o vizinho tomou tal atitude para provocar a patroa. Domênica diz que Genaro cometeu uma injustiça ao queimar as coisas da família de Bartolo. Domênica estaciona seu carro em frente ao portão da fazenda Espelho da Lua e, em seguida, decide avançar para a propriedade. Genaro cavalga pelos campos de A Abandonada e, de repente, avista Chiara perdida no meio do campo. Genaro oferece ajuda para Chiara, que diz que está procurando sinal de internet. Genaro comenta com Chiara que não há sinal de internet na fazenda e que ela só conseguirá acesso em Santa Teresa do Amor. Genaro questiona uma mulher tão elegante como Chiara está perdida no campo. Chiara comenta que seu carro ficou atolado no meio da mata e, em seguida, pergunta se Genaro pode ajudá-la. Genaro diz que está muito tarde para que Chiara recupere seu carro e logo lhe oferece uma carona em seu cavalo. Chiara nega, afirmando que os cavalos a odeiam. Genaro decide ajudar Chiara com seu carro e ela questiona se o capataz não teme perder seu cavalo no meio da mata. Genaro diz que seu cavalo irá sozinho até sua fazenda. Chiara se interessa pela suposta fazenda de Genaro, que diz ser dono de A Abandonada. Genaro vai na frente e Chiara o observa com nítido interesse. Pilar e Nicolasa chegam a Abandonada e, em seguida, abordam Nieves à procura de Domênica. Nieves comenta que Domênica saiu cedo e, em seguida, pergunta quem são as duas mulheres. Pilar se apresenta como tia de Domênica, além de apresentar Nicolasa como a babá da moça. Nieves se apresenta para ambas. Pilar pede ajuda para tirar o carro dela do meio da mata, alegando que Chiara está sozinha com o veículo. Nieves diz que o único que poderia ajudá-las é Genaro, que no momento não está na fazenda. Nieves aborda Pedro e pede que o rapaz procure Genaro para ajudar a tirar o carro de Pilar da mata. Pedro diz que irá em busca de Genaro. Nieves oferece algo para beber para Pilar e Nicolasa, enquanto Domênica não chega para recebê-las. Nieves pede que Pilar e Nicolasa lhe digam tudo o que não gostarem para ela, temendo que Domênica a demita. Pilar e Nicolasa estranham o suposto comportamento de Domênica. Domênica desce de seu carro
e pergunta a um dos peões onde vive Bartolo. Domênica pede que os funcionários que estão lhe acompanhando descarreguem as encomendas. Domênica adentra o pátio da casa de Bartolo, carregando junto dos empregados algumas mobílias novas para a família do arrendatário. Domênica pede que os homens deixem a mobília no pátio. Domênica aborda Rosinha, que se assusta ao ver a fazendeira. Rosinha grita para Tomásia que Domênica quis atirar nela, mas a fazendeira tenta se explicar, afirmando que não tinha intenções de atirar na menina. Domênica pede perdão a Rosinha, que continua a gritar por Tomásia. Domênica entrega para Rosinha as mudas de planta que conseguiu resgatar do incêndio. Rosinha se aproxima de Domênica com medo e, em seguida, pega a cesta com as mudas da mão da fazendeira. Tomásia e Bartolo surgem, e Domênica pede perdão à família pelo incêndio ocasionado na casa deles. Domênica informa que comprou móveis novos para a família de Bartolo, e, em seguida, entrega para Rosinha uma sacola. Tomásia e Bartolo se enfurecem com Domênica por ter tentado matar Rosinha, mas a fazendeira se propõe a dar explicações ao casal. Domênica afirma que nunca teve intenções de fazer mal a Rosinha, mas Bartolo afirma que as intenções da fazendeira compactuam com os propósitos de Genaro. Domênica concorda que o incêndio realmente foi lamentável, porém tenta se desculpar ao entregar móveis novos para o casal. Rosinha se surpreende ao ver a cama entregue por Domênica, afirmando que nunca teve uma cama para si. Tomásia ordena que Rosinha entre. Bartolo diz que não quer nada que venha de Domênica, e em seguida a repreende por quase ter atirado em Rosinha. Tomásia exige que Domênica vá embora com seus móveis. Domênica diz que apenas queria se desculpar, mas ao perceber que Bartolo e sua família dispensam sua ajuda, a fazendeira ordena que eles façam o que quiserem com os móveis novos. Luiz Fernando surge e questiona o que Domênica está fazendo em sua propriedade. Nieves serve água para Pilar e Nicolasa. Nicolasa questiona porque Nieves acha que seria demitida por Domênica, e Pilar pede que a empregada confie nelas para falar. Nieves comenta com Pilar que Domênica chegou impondo novas ordens na fazenda e que queimou as coisas de Genaro ao conhecer. Nieves afirma que não tem como achar Domênica uma mulher amável, já que anda armada com rifle e pistola. Nicolasa se surpreende ao saber das aquisições de Domênica, e Nieves comenta que a patroa quase matou uma menina. Domênica afirma a Luiz Fernando que apenas quis recompensar Bartolo e Tomásia pelo incêndio, mas que também não irá implorar para que o casal aceite sua ajuda. Luiz Fernando insinua que Domênica está se remoendo pela culpa, mas a fazendeira rebate ao dizer que apenas está tentando ser justa. Luiz Fernando questiona se Domênica irá compensar o mal que fez à família de Bartolo com móveis novos. Bartolo afirma que, apesar de velhos e baratos, seus móveis traziam valor sentimental. Domênica reafirma que não tinha a intenção de incendiar a casa de Bartolo e que muito menos queria atirar em Rosinha. Domênica afirma que apenas estava praticando tiro, mas que já sabe que não pode mais atirar no local. Domênica se irrita e diz que Bartolo e sua família podem fazer o que quiserem com os móveis novos. Luiz Fernando pede que Domênica espere e, em seguida, a convida para tomar um café em sua casa. Domênica nega o convite, afirmando que jamais entraria na casa de Luiz Fernando. Domênica se retira e Luiz Fernando pede que Tomásia lhe prepare 2 cafés. Genaro explica para Chiara porque disse que a abandonada era sua, justificando-se pelo fato da dona da fazenda não frequentar o local há muito tempo. Chiara pede que Genaro fique tranquilo, alertando-o sobre o comportamento de Domênica. Genaro diz ter respeito por Domênica, e Chiara debocha do peão ao ouvir sua prima ser chamada por dona. Chiara mostra seu carro para Genaro, que diz que o automóvel precisa ser guinchado. Chiara diz que não sabe dirigir no meio do campo. Genaro sugere levar Chiara para a fazenda em sua caminhonete, e a moça questiona se eles irão deixar as coisas dela abandonadas no carro. Chiara pede que Genaro vá primeiro, enquanto ela o espera. Chiara toma o chapéu de Genaro, que ao se aproximar da moça, elogia seu perfume. Chiara pede que Genaro não se preocupe com ela, já que é diferente de Domênica. Genaro afirma que Chiara é uma mulher amável. Chiara flerta com Genaro, pedindo que o capataz lhe mostre a fazenda. Genaro tenta beijar Chiara, que o impede ao colocar o chapéu contra o rosto do capataz. Genaro ajeita o chapéu na cabeça de Chiara, encarando-a com um olhar sedutor. Luiz Fernando aborda Domênica em sua caminhonete e, em seguida, lhe oferece uma xícara de café. Domênica sorri com a atitude de Luiz Fernando e logo aceita o café oferecido pelo vizinho. Luiz Fernando observa Domênica e logo insinua que eles podem se entender com uma conversa. Domênica questiona Luiz Fernando, que diz que eles podem conversar e chegar a um acordo. Domênica insinua que Luiz Fernando está querendo agir por conveniência, afirmando que as terras que rodeiam a lagoa são dela. Luiz Fernando discorda
e logo propõe uma proposta a Domênica. Domênica insinua que Luiz Fernando irá perder a aposta e, em seguida, devolve o café para o fazendeiro. Luiz Fernando questiona o comportamento arredio de Domênica, insinuando que a fazendeira está tentando mascarar alguns sofrimentos. Domênica afirma que sabe muito bem o que é o sofrimento e que não será com este assunto que Luiz Fernando a irá comover. Domênica se despede de Luiz Fernando e, em seguida, parte em seu carro. Tomásia surge na cafeteria e diz que Hermínia precisa lhe dizer algo que ela necessita. Tomásia questiona se Hermínia conhece a dona de A abandonada. Hermínia confirma, alegando que Domênica lhe pareceu uma boa pessoa. Tomásia puxa Hermínia para um canto e, em seguida, lhe revela que Domênica atirou em Rosinha e que expulsou sua família de suas terras após queimar suas coisas. Hermínia se surpreende com a informação dita por Tomásia, que logo insinua que Domênica está tentando lhe comprar com móveis novos. Tomásia pede a ajuda de Hermínia para descobrir quanto ela gastou com a compra dos móveis. Mercedes comenta com Luiz Fernando que soube que ele convidou Domênica para tomar um café. Luiz Fernando recorda os conselhos de Paula, que lhe dizia que ele deveria ser amável com as pessoas. Luiz Fernando revela que sentiu Domênica afetada por algum motivo. Mercedes afirma para Luiz Fernando que nem todas as mulheres são amáveis e doces como Paula. Luiz Fernando confessa que sente muita falta de Paula, ainda mais ao ter em conta o comportamento grosseiro de Domênica. Mercedes adverte Luiz Fernando sobre Domênica, relembrando que a vizinha quer tomar posse das terras que cercam a lagoa. Mercedes insinua que Domênica quer tomar posse. Genaro retorna com sua caminhonete e, em seguida, ajuda Chiara a se aproximar do veículo. Domênica surge em seu carro e, próximo dali, ela observa Chiara flertando com Genaro. Domênica desce de seu carro e aborda Chiara e Genaro. Domênica questiona o que Chiara está fazendo em sua fazenda. Chiara se aproxima de Domênica e diz que veio buscar, lá de volta para a cidade. Domênica exige que Chiara suba em seu carro, mas a moça demonstra preocupação por Genaro. Domênica é rude ao afirmar que Genaro sabe qual é seu trabalho e, em seguida, torna a exigir que Chiara suba em sua caminhonete. Pedro aborda Maria na janela da cafeteria e, em seguida, brinca sobre a rotina exaustiva de estudos da jovem. Maria diz que está buscando uma bolsa de estudos, já que Gabriel não quer lhe pagar uma boa escola. Pedro se surpreende e Maria diz que seu pai possui comportamentos machistas em relação a ela. Pedro diz que não enxerga este comportamento de Gabriel com Hermínia, e Maria revela que nem ela e nem sua mãe ganham salário por trabalhar na cafeteria. Maria comenta que, por outro lado, Osvaldo recebe dinheiro para gastar com suas namoradas. Pedro incentiva Maria a correr atrás de seus estudos, afirmando que ele sequer teve a mesma oportunidade. Maria ressalta as qualidades de Pedro, e no mesmo instante, Osvaldo surge. Osvaldo repreende Pedro por se aproximar de Maria, insinuando que os dois estão flertando. Pedro se defende, afirmando que apenas está conversando com Maria. Pedro pede que Osvaldo pare de ter pensamentos maliciosos. Osvaldo ofende Pedro ao chamá-lo de morto de fome. Pedro enfrenta Osvaldo, que se mostra disposto a brigar com o rapaz. Maria interrompe a discussão, pedindo que Osvaldo vá cumprir um favor para Gabriel em um depósito em outro povoado. Pedro provoca Osvaldo, que rebate ao dizer que ao menos tem um pai. Pedro confessa a Maria sua vontade de bater em Osvaldo. Maria comenta com Pedro que mentiu para Osvaldo sobre o pedido de Gabriel, para que seu irmão a deixasse em paz. Pedro teme que Gabriel brigue com Maria, que diz que apenas está demonstrando ser uma garota esperta. Na cafeteria, Hermínia se aproxima de Luiz Fernando e pergunta o que o fazendeiro procura na internet. Luiz Fernando comenta que está procurando por documentos oficiais. Hermínia se retira e, em seguida, Luiz Fernando liga para Sangenis. Luiz Fernando pergunta a Sangenis se a investigação sobre o golpe sofrido por Mercedes avançou. Sangenis diz que segue no rastro do golpista. E Luiz Fernando pede que o amigo lhe faça outro favor. Luiz Fernando pede que Sangenis procure alguns documentos a respeito de Espelho da Lua e da lagoa que cerca a fazenda na casa de Mercedes. Sangenis recomenda a Luiz Fernando que procure antecedentes na presidência municipal do povoado e na capital do estado. Luiz Fernando comenta que está enfrentando uma dura batalha contra Domênica, e Sangenis oferece para ajudar o amigo em um eventual processo contra a fazendeira. Luiz Fernando diz que não acha necessário, visto que quer descobrir os motivos que fazem Domênica parecer tão amarga. Sangenis sugere que Luiz Fernando investigue sobre o passado de Domênica no povoado. Luiz Fernando revela que Domênica chegou há pouco tempo também, e que a única coisa que sabe a respeito da fazendeira é que a herdou a abandonada de seus pais. Ernesto comenta com André que as crianças do orfanato sentem saudades de Domênica. Ernesto e André comentam sobre o caso de Gilberto. Chiara repreende Domênica por ter sido grosseira com Genaro,
que a ajudou de forma amável. Domênica insinua que Chiara passou do ponto com Gennaro. Chiara questiona se Domênica acha que ela iria se envolver com um de seus empregados. Domênica diz que não há nada de mal nisto, mas que Chiara deveria conhecer Gennaro melhor antes de estar rindo com o capataz. Domênica pede que Chiara mantenha distância com Gennaro. Chiara enfrenta Domênica e diz que a prima não deveria tratar todos os homens como seus inimigos. Domênica rebate Chiara, insinuando que possui motivos para ter desconfianças. Pilar e Nicolasa surgem e se assustam com a discussão entre Domênica e Chiara. Pilar questiona por que Domênica e Chiara estão discutindo. Chiara diz que está tentando fazer com que Domênica recupere a razão e logo afirma que não foi uma boa ideia visitá-la. Pilar questiona Domênica se ela não sente falta de sua família. Domênica se emociona e diz que sempre sentiria falta de sua família. Domênica abraça Nicolasa. Gennaro comenta com Roque sobre Chiara, alegando que a moça estava bastante sorridente com ele. Gennaro conta que Domênica interrompeu sua conversa com Chiara aos berros. Roque questiona porque Gennaro acha que Domênica estaria com ciúmes dele. Roque diz que confia no potencial de conquista de Gennaro, mas que Domênica e Chiara possuem um padrão elevado em relação a ele. Gennaro afirma que em breve será patrão de Roque e, por consequência, dono da fazenda. Pedro questiona Nieves porque ela está apreensiva. Nieves confidencia a Pedro que está com medo de ser demitida, já que contou tudo o que sabia sobre Domênica para Pilar e Nicolasa. Nieves diz que só falou porque foi perguntada. Pedro tenta tranquilizar Nieves, alegando que dificilmente ela será demitida. Nieves diz que Domênica só está na fazenda para causar problemas. Chiara se vitimiza, insinuando que não está inclusa quando Pilar se refere à família. Chiara enfrenta Domênica e exige que a prima retorne para a cidade. Domênica questiona se parece louca ao querer se afastar daqueles que apenas a enxergam como um cofre aberto. Chiara afirma que não são todos que pensam assim. Domênica reafirma que nem o orfanato e nem sua família ficarão desamparados. Pilar diz que não pretende intervir nos bens de Domênica, mas sim nas decisões pessoais da sobrinha. Pilar afirma que Domênica não está se portando como ela mesma. Domênica diz que era outra antes da traição de Max. Pilar diz que a nova versão de Domênica não é a melhor. Nicolasa pede que Domênica não perca sua vida por conta de um golpe do destino. Domênica afirma que já aprendeu a dominar seus sentimentos e que não será golpeada pela vida novamente. Domênica se retira, deixando Pilar e Nicolasa preocupadas. Luiz Fernando reflete sobre a sugestão de Sanguenes para averiguar a vida de Domênica. Luiz Fernando decide pesquisar por Domênica Monteiro na internet. Luiz Fernando descobre o escândalo que abalou o casamento de Domênica na cidade onde vivia.